Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. E o tema que o Senhor me deu é esse tema: riquezas terrenas, riquezas eternas. Qual você quer? Eu quero as duas. Amém? Riquezas terrenas
e riquezas eternas. Foi o tema da mensagem que Deus me deu. Eu vou fazer a leitura talvez um pouco extensa, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que eu quero passar para vocês. Tudo bem? Diz assim, pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo de número 16. Ô Lipe, só me dá um pezinho aqui no meu retorno para mim, só um pouquinho. Isso, mais um pouquinho, me ajuda aí bastante. Eu não tenho essas cordas vocais do pastor André mais não. Não tenho mais não. Obrigado, filho. Depois você passa lá para receber o salário, mas é 30 de fevereiro. Tudo bem? Diz assim, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 12 e versículo 16, diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, vou derrubar os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Verso 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse o quê? Disse o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Verso 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, podeis acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como crescem, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis de mister dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Amém? Conforme eu disse, eu fiz a leitura assim um pouquinho extenso, para que você tenha uma melhor familiaridade aqui com o texto. Feliz de ver mãe Elvira, Tânia, que Deus abençoe. As irmãs estão aí com a gente também. Irmãos, eu estava lendo essa palavra que eu disse para vocês ontem, e me veio um temor muito grande. Se eu falar para vocês que eu chorei lendo essa palavra, você vai perguntar, mas como chorar lendo uma palavra como essa? E eu vou dizer para você por quê. Porque no momento que eu estava lendo, o Espírito de Deus veio sobre mim. E o Espírito de Deus me disse justamente isso: meu servo, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tenho reservado para você uma riqueza que nem você parou para pensar. E ele disse: comece a ler esse texto. E me veio um descanso
Essa que é a verdade. Me veio como que uma esperança maior. Mas porque eu não tinha? Tinha. Mas o que eu quero dizer é que no dia a dia, irmãos, as nossas preocupações, ela aumenta. Nós estamos vivendo o contexto dos últimos dias, em que o mundo todo está vivendo uma situação delicada, em alguma situação até de pânico. E se nós não atentarmos para as palavras que Jesus diz, facilmente nós vivemos uma vida num desenfreamento que pode chegar ao ponto de um egoísmo nascer no nosso coração, a ponto de nós, amados irmãos, só olhar o que nós não conquistamos e esquecer daquilo que Deus já nos deu. Esquecemos facilmente daquilo que já temos. Eu não estou dizendo, eu não faço apologia à pobreza e muito menos à miséria, mas o que eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, nessa noite, essa palavra ela vem de encontro a uma necessidade de uma paz e uma esperança no nosso interior, pois o texto diz que se o Senhor cuida das aves, dos passarinhos, que nessa hora já estão todos nas árvores e nos ninhos para dormir, o Senhor está dizendo, eu cuido dele, eu vou cuidar de você muito mais. Oh, eu sinto uma alegria. O Senhor está dizendo para mim e para você, aquela preocupação que está dentro de mim e de você nessa hora, o Senhor está dizendo não dê lugar à preocupação, dê lugar a mim, porque enquanto você busca a minha presença, eu vou cuidar de vir os recursos, de vir a paz, de vir a esperança dentro de você. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Por isso que o tema, pastor André, é riquezas terrenas e riquezas eternas. Se eu perguntar aqui para vocês aqui agora, quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ficar rico, todo mundo quer ficar rico. Mas existem alguns processos para isso, amados irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós almejamos as riquezas. E não tem nada você querer e desejar e buscar a riqueza. Não tem pecado nisso. Busque, vá em frente, conquiste. Ganhou 1.000, lute para ganhar 2, 3, ganhou 1 milhão, vai atrás, não tem problema. Só que dinheiro você coloca no bolso, você coloca na bolsa, você coloca no banco, você coloca nos bens. No coração coloque apenas Jesus Cristo. Amém? Não tem nada de errado. Eu também quero ficar rico, mas vou para 62 anos e sou pobre. Amém? Eu sou pobre das coisas terrenas. Então você há de convir comigo, irmão, que o pobre quer ficar rico e o rico quer ficar mais rico. O que nós não podemos é entrar dentro daquilo que se chama ganância, que se chama egoísmo, e que a ansiedade vem nos consumir. Dentro do texto que eu li, depois você vê isso lá na sua casa, dentro do texto que eu acabei de ler, meu amado irmão, você vai aprender uma coisa, que aqui aparece um personagem, que diz aqui a palavra, o versículo 16, Jesus conta uma parábola, que um homem tinha uma herdade, uma propriedade, uma fazenda, e ela veio produzir muito, com abundância, e este homem, ele pensa com ele diz, o que eu vou fazer com toda essa lavoura que eu ganhei, que eu estou produzindo, estou colhendo? Ele disse, sabe uma coisa, eu vou derrubar o meu celeiro, eu lá no sítio, as minhas tulhas, meus galpões, e eu vou guardar a minha semente, e eu vou dizer assim, alma, deita, descansa, dorme, folga. Vai observando a fala desse camarada. Descansa, porque você tem muitos bens para muitos anos. O que você vê aqui? Você veja uma pessoa trabalhadora, uma pessoa organizada, uma pessoa que ela tinha sua administração, era um lavrador, muito bem, não tem nada de errado. Só que tem um detalhe, quando ele diz assim, alma,
vocês têm abundância para muitos anos, ele entra no campo espiritual, porque a sua alma não come alimento físico, a sua alma não usa dinheiro, a sua alma alimenta com a palavra de Deus. Tanto é que Jesus chega depois para ele e diz assim: olha, louco, você não sabe que esta noite eu posso pedir a sua alma? Em outras palavras, você não sabe que tudo que você produziu, construiu, edificou, tudo que você ajuntou, nunca vai ser levado para o céu? Então Jesus usa uma expressão que no primeiro momento você vai ver louco. É uma fala meio fora de contexto, meio antiético, é uma fala talvez até mal educada. Você está entendendo? Mas você há de convir comigo que quando Jesus fala louco, a loucura ela nasce de uma insanidade. A loucura nasce de alguém que não tem as suas faculdades mentais alinhadas. A loucura ela vem de alguém que não coloca de fato a capacidade da sua consciência, da sua inteligência, não coloca a massa cinzenta para funcionar. Então Jesus está dizendo: hoje eu vou ensinar esse camarada, bota a cabeça para funcionar, a Bíblia sua, ou que seja, a caderneta de poupança, o CDI seu, não é a Bíblia. Ei, mas eu tenho uma conta celestial, que você abre ela através da palavra de Deus. Amém ou amém? Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo, eu vou repetir: sai desse culto hoje, amanhã segunda-feira, que não é brava, é segunda-feira abençoada, vai para cima, gente. Vai trabalhar, vai conquistar, vai estudar, vai ganhar dinheiro, vai comprar, vai vender, vai negociar, mas coloca a tua alma no seguro do céu. Oh glória, aleluia, vai para frente, vai porque eu também vou, vai porque eu também vou, amém ou amém? Aí Jesus ele diz, chamou esse rico de louco. Jesus estava dizendo para aquele homem, presta atenção, Jesus estava dizendo justamente isso, presta atenção, camarada, você é rico das coisas da terra, mas você é pobre das coisas dos céus. Amém? Jesus estava dizendo: você é rico aqui, mas lá você é pobre. Será que você consegue entender, amados irmãos, que aqui nós conquistamos e aqui vai ficar? Mas quando você lê a palavra e você obedece a palavra, tudo que você conquista com Deus, você nunca vai perder. Tudo que você conquista com as suas mãos, vai ficar aqui. Amém ou amém? Tudo que você conquista, que nós conquistamos com as nossas mãos, e não tem nada errado, vai ficar aqui. Ou você já viu num velório, no enterro, o caminhão levando o caixão e vai levando a vaca, o cavalo e a cabrita atrás? Leva lá a carroça, leva. Você já viu alguém? Normalmente as pessoas perguntam: pastor Wilson, aquele fulano morreu. Ele morreu. E a pessoa fala para a gente assim, Mavima, e o que ele deixou? Eu falei: ele deixou tudo, não levou nada. Amém ou não amém? A pessoa pergunta assim: o fulano morreu, o fulano partiu, e o que ele deixou? Diga: deixou tudo. Ninguém leva nada, irmão, não leva nada. Porém, se tem uma vida com Deus, ele deixa a pátria terrestre para conquistar a pátria celeste. Amém? É por isso que o mundo aí fora não entende. Eu também não entendia. Mas deixa eu dizer para vocês, amados irmãos, presta atenção, obrigado filho. Presta atenção, então irmão, as riquezas daqui,
dura só um tempo. Sim ou não? Eu já estou indo para 62 anos, viu, Mavinho? Já estou pensando que eu estou indo e minhas fazendas vai ficar. Pastor André vai tomar conta. Pensa bem. Pensa lá nos patos, na galinha que você tem. Pensa. Irmãos, presta atenção. As riquezas aqui, ela dura só um pouco, mas as riquezas do céu vai durar toda a eternidade. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Vocês estão compreendendo? Você entendeu por que eu estava orando para mim trazer uma palavra? E Deus me deu essa palavra, e eu tive o sentimento de choro, porque como pode Jesus falar tais palavras? Palavra tão simples. Aí eu vi o cenário mundial, meu Deus, a Rússia, a Ucrânia, gente, é bomba para todo lado, matando pessoas inocentes, tudo por causa de território. Daqui a pouco o Zelensky parte, não leva nada. Vladimir Putin morre, não leva nada. Aí eu fiquei pensando, lá é uma guerra física, mas o diabo é uma guerra espiritual. No Brasil nós estamos numa guerra espiritual, e o Senhor está dizendo: igreja, você tem que votar dia 30, vota também naquilo que é correto, vota também contra o pecado, vota também contra a mentira, vota também contra a corrupção da alma. Sabe por quê? Senão o Senhor Jesus vai dizer: louco, vocês conquistaram para as coisas só daqui. Amém, não amém? Amém, não amém? Diga para quem está do teu lado com respeito, para que não fique bravo com você. Diga para ele assim: eu sou cidadão do céu. Diga lá, eu não vou pagar IPTU. Amém? Nós somos cidadão do céu, quer a humanidade creia ou não. Você não está vendo o que Deus está fazendo e permitindo no mundo? Você não está entendendo? Você não compreende? Você não entende o que Deus está fazendo? Deus está nivelando, Deus está alinhando as nações para o rapto da noiva. Fica ligado, queridos. De primeira Vilma, com muito respeito, eu ouvi dizer: a Inglaterra é país de primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha. Não estão falando mais isso, porque Deus vai alinhar tudo, queridos. Amém? Estão dizendo que o Brasil agora é o celeiro do mundo, pelo menos o agronegócio mas a coisa vai estreitar aqui também. Sabe por quê? No meio disso tudo, Deus está dizendo assim: ei, deixa de ser louca, humanidade, volte para mim. Vocês querem construir só coisas terrenas, construa também coisas espirituais. Amém ou amém? Então vamos trabalhar, vamos conquistar, mas sempre com os olhos no céu. Amém? Uma coisa é construir coisas para nós morar aqui. Está errado? Quem que está querendo construir sua casa? É a casa verde e amarela agora? Era minha casa, minha vida, minha eterna prestação? É mais ou menos assim, né? Nada contra, minha casa, minha vida, minha eterna prestação, não tem problema não. Amém? Presta atenção, vamos trabalhar, mas sempre com os olhos fitos no céu. E eu coloquei aqui, uma coisa, pastor André, é construir as coisas aqui para morar aqui. Outra coisa é trabalhar fielmente para construir lá. Quando você estuda o capítulo 14 do Evangelho de João, você conhece, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou e volto para vós, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Você crê nessa palavra? O que Jesus está dizendo? Você pode ter a melhor mansão aqui nessa terra, mas não se compara com a casa que Jesus foi construir para nós na eternidade. Isso é loucura no mundo científico, isso é loucura no mundo ateísta, isso é loucura em muitos lugares, mas para nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus foi preparar uma morada eterna para nós. Amém ou amém? Irmãos, presta atenção. Nós só herdamos aquilo que damos para Deus. Você sabia disso? A nossa oração, a nossa obediência, os nossos sacrifícios, os nossos atos de justiça, irmãos, tudo isso vamos recompensar. Quando nós chegar no céu, eu vou falar: Jesus, eu abri mais de 30 e poucas igrejas Deus vivo, não tenho galardão. Eu construí barracões de lá, não tem galardão disso daí. Agora, da minha obediência, das minhas orações, das minhas paciências, aí o Senhor, Ele vai me galardoar. Tanto é que fica aqui, você quer ver? Quando Paulo, irmãos, ele foi acometido pelo espinho na carne, 2 Coríntios 12. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Ouça isso. Ele orou 3 vezes para Jesus curar. Jesus curou? Não curou. Aí Jesus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí você vai dizer que Paulo era um masoquista, porque ele diz assim: pelo que sinto prazer nas tribulações, eu sinto prazer nas aflições, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Isso é demais para psicologia, isso é demais para psicanálise, isso é demais para as ideologias, isso é demais para a cientologia, que você quer entender. Sabe por quê? As coisas de Deus você entende pela fé. As coisas de Deus você compreende ela pela fé. Por isso que Jesus chamou o camarada aqui de louco. A minha graça te basta. O que Jesus está dizendo para Paulo? Se Paulo chega lá no céu e fala: eu tenho uma fazenda com 10.000 cabeças de boi lá na terra, viu Jesus? Jesus vai falar: legal. Jesus, eu tenho lá uns carros importados na minha garagem. Legal, você tem tudo isso lá. E daí, Jesus, como é que fica a minha fazenda lá de 10.000 cabeças de boi, os meus carros, minhas mansões? Jesus vai dizer: larga tudo isso lá, porque aqui em cima o que vale é a graça que você tem comigo. O que vale é a graça que nós temos para com Deus. Portanto, queridos, podemos perder tudo. Podemos perder tudo aqui, mas não perca a graça de Deus. Não perca a presença de Deus. Não perca a intimidade com Deus. Olha o que Jesus diz aqui. O capítulo 12 e o versículo de número 31 é um texto muito conhecido dos amados, muito conhecido. Olha o que Jesus citou ali, 12, verso 31 de Lucas. Olha o que diz aí: buscai antes o quê? E todas essas coisas vos serão o quê? Olha o que Jesus fala dentro do texto que ele... Você conhece isso, mas será que nós estamos colocando isso em prática? Olha o que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus.
toda vez que eu leio essa palavra, diga reino, eu penso um negócio comigo, o reino fala de um rei. E em se tratando desse texto, esse rei é o Senhor Jesus Cristo. E toda vez que fala que tem um reino, que tem um rei, eu me lembro que Apocalipse, pastor André, diz assim, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu perguntar uma coisa para você, aonde que moram os reis? Porventura não são nas realezas, nos palácios? E Jesus está dizendo que Ele nos fez reis e sacerdotes. Rei porque você mora em realezas e palácio. Sacerdote porque você ministra diante do Deus Altíssimo. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas de Deus, você deve entender, você pode estar num lugar, numa casa pequena, como essa igreja aqui que é simples, mas você deve ter na tua alma, no teu espírito, o sentimento e a fé verdadeira de que você está no palácio do rei. Você está no palácio do Senhor. Nós vemos até as igrejas disputando, e eu não estou dizendo para você não ter um prédio melhor, nada disso, até eu quero, mas o que eu quero dizer para você, você pode não ter um prédio talvez aparentemente apresentável, mas isso não anula o teu reinado, isso não anula o teu sacerdócio. Se você diz aqui é simples, se alguém diz eu tenho vergonha disso aqui, eu te dou uma notícia, Jesus entrou aqui. Jesus está aqui. Amém ou não amém? Buscai antes. Jesus está dizendo, me dê primazia, me dê o primeiro lugar. Volte e meia as pessoas dizem assim, o pastor Wilson ele é simples, verdade. E o pastor Wilson contenta com qualquer coisa, nem sempre é verdade. Não é qualquer coisa não, irmãos. Mas sendo de Deus, pode ser a coisa mais simples para mim. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Queridos, o nosso corpo é uma realeza. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. O Senhor ministra aqui dentro, ministra aí dentro de você. Quando nós buscamos as coisas do reino nos governam. As coisas do reino nos administramos aqui dentro de nós. Logo as pessoas olham para você como olham para mim e diz coitado, coitado o quê? Está entendendo? Coitado nada, nós somos rei e sacerdote porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz assim, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós primamos, buscamos e desejamos as coisas de Deus em primeiro lugar, eu tenho essa experiência, que me conhece sabe disso. Se você não conhece minha história, eu gravei 5 podcasts esses dias. Mas pergunta para o pastor André, pergunta aqui para os mais antigos, e vocês vão ver da onde Deus me tirou. Mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus colocou nas minhas mãos. Eu não coloquei o coração a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender o seguinte, irmãos, presta atenção aqui, queridos. As nossas conquistas aqui é comparada a alguns centavinhos na eternidade. E de uma coisa eu tenho certeza, 35 anos pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho orado a Deus e eu tenho dito, Senhor,
não retire de mim a tua presença, não retire de mim a alegria da riqueza que eu sinto quando estou pregando a tua palavra, quando estou ministrando a tua palavra. Oh irmão, eu sinto agora quase com 62 anos, eu digo para vocês, o corpo não é mais o mesmo, mas a alegria do Senhor permanece todo o tempo na minha vida, e creio que você pode dizer a mesma coisa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então irmãos, nós só herdamos aquilo que nós damos para Deus. E logo quando fala dar, você vai pensar logo em dinheiro. Eu não estou falando disso no primeiro momento, irmão. Eu não estou falando disso. Você pode dar tanta coisa ao Senhor. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor. Eu estava vendo o moço do violão aí, tocando, cantando junto com o pastor André. E eu orei por você aqui hoje, filho. E eu vou falar para você qual a oração que eu fiz ali. E eu orei dizendo: os teus pés jamais pisarão lugares do mundo. Você vai andar, mas o Senhor disse: eu te chamei no ventre, eu te escolhi no ventre da tua mãe. E você não vai, não é que você está dizendo que quer ir, mas o inimigo é terrível. E a hora que eu estava ali, eu estava orando por ti. Eu disse: Senhor, segura nas mãos desse moço e marca os passos dele, porque o Senhor escolheu coisa gloriosa. Ele está dando a melhor nota, o melhor louvor, ele está dando a melhor adoração. Então, meu amado e querido irmão, tudo que ele fez, que você faz aqui, essas mãos levantadas aqui, em nome de Jesus Cristo, nós seremos recompensados. Talvez aquilo que você vê tão insignificante, coisa tão simples, irmão, coisas que aparentemente a gente não dá valor. Eu fico olhando a equipe que trabalha aqui com o pastor André, e eu quero aproveitar e dar os parabéns a vocês. Eu fico vendo o cuidado, o zelo. Nunca perca isso. E se os demais que estão aqui, se vocês me permitem, sai daqui hoje, no propósito dessa semana, de você convidar mais alguém para estar aqui nessa casa. De uma coisa eu tenho certeza, do zelo do pastor André e da pastora Mariana. Continue com esse zelo, porque isso aqui é louvável, isso daqui é agradável, isso daqui, irmão, os céus está computando. Você disse que chamou seu amigo, está aí com a gente. Aquele senhor veio a primeira vez, eu vi aqui, não sei se é o Serginho André, sai do teu banco, da tua cadeira, e vai cumprimentar quem está ali. E eu vi vocês fazer isso não de rotina, vocês fizeram com o coração. E o Senhor está dizendo nessa noite: busque a coisa de cima, e eu vou acrescentar na tua casa, na tua família, no teu corpo. Eu vou acrescentar saúde, graça, alegria, prazer de servir. Eu não vim para falar nada disso aqui, não estou fugindo da mensagem. Mas quando Jesus disse assim: buscais antes o reino de Deus, o reino de Deus é coisa simples. É um sorriso, é um abraço, é um respeito, é uma admiração, é um olhar fraterno. O reino de Deus é coisa simples, é olhar para uma criança, para um senhor, para uma senhora de idade, e você cumprimentar tanto quanto os novos, e dizer como que você é bem-vindo aqui nessa casa, como você é bem-vindo aqui nesse lugar. Quem está entendendo? Eu cheguei ali no portão, e desculpe eu falar a irmã, porque esqueci seu nome, mas eu vi a irmã com a placa nos aguardando, Fernanda, e com muito respeito, irmã Fernanda, eu nem li o que estava escrito na placa, mas eu li o teu sorriso. Eu li a placa que estava na mão do seu menino. Olha lá, aquele menino lá, camisa preta.
Como é que é? Tiãozinho? Joãozinho. E ele recebeu eu ali no portão de entrada, mas o sorriso dele não é colinos não, irmão, mas ó, de orelha a orelha. Ô Joãozinho, você já é um evangelista, ele já está buscando as coisas do reino de Deus. Eu tenho certeza que esse menino vai ganhar almas. O reino de Deus é simples, o reino de Deus é coisa, irmão, que o mundo não está dando valor, a igreja muito não dá valor, mais uma lágrima de alegria. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Jesus, ele disse: por que vocês estão preocupados com tantas coisas? Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Você não pode acrescentar um fio de cabelo. Por que está preocupado? Ele diz: mas você pode buscar o meu reino. Você pode abraçar uma criança. Você pode. Aleluia. Remai, de que mandai a tui de canto devas. Que presença, arabaço e canta labaias. Rebanchu rabai. Aleluia, aleluia, aleluia. Que presença gloriosa. Igreja Restaure. Aqui é um lugar de restauração. De uma coisa eu sei, o inimigo fica furioso de pessoas adentrar aqui, mas assim me diz o Senhor: mediante vocês que buscam o reino, essas portas muitos adentrarão por aqui e serão restaurados. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado, irmãos? Presta atenção: paz, alegria, perdão, paciência. Quero mencionar uma palavra que a minha esposa acabou de chegar aqui, pastora Vera, irmã Fátima, já pregou, né? E ela me deu uma palavra ontem à noite, como sempre ela me dá a palavra. E quando eu falei para ela, ela me deu uma palavra assim ontem, a mãe, ô André. E ela disse, me chama de Vilso, né? De Virso. Nem de amor ela chama. E ela, deitada na cama, bateu no meu coração e falou bem assim, num assunto que nós estava: deixa eu falar uma coisa para você. Nós não precisamos brigar por nada. E ela não sabia que eu tinha preparado essa mensagem. Ela disse assim: pastor André, nós precisamos brigar por nada, correr atrás de nada, porque tudo que Deus nos deu, é Ele que nos deu. Ela disse: não quero nada se não for daquilo que Deus quer nos dar. E você não sabe que quando você deu essa palavra, eu disse, pelo menos uma vez na vida Deus está usando ela. Estou brincando com eu brinco, viu, Mavil? Olha para quem está do teu lado: Deus te usa. Diga, olha para ele: Deus te usa. Às vezes Deus te usa. Ela disse assim, pastor André, Mariana disse bem assim: não vamos querer nada que não venha das mãos de Deus, porque tudo que nós conquistamos foi o Senhor quem nos entregou. Eu vou dizer aqui nessa noite: tudo é um hino, tudo que Jesus prometeu é direito nosso, é nossa herança. Eu digo à igreja Restaure:
todos vocês que é membro e visitante, tudo que Jesus te prometeu, não adianta o inferno lutar, virá nas suas mãos, teu casamento, a tua família, a tua saúde, o teu dinheiro, os seus negócios. Sabe por quê? Ele sabe que você precisa. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele vai te entregar. Eu tenho certeza que Deus está usando a autoridade dessa nação, Deus está usando os anjos, Deus está usando o Espírito Santo para trazer para mim, para você, o melhor que Ele tem. Aleluia! Aleluia! Amém, no amém. Busque antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro quando há 35 anos, quando eu saí para pregar o Evangelho, eu li muito esse texto. Eu tinha meu sitinho, eu tinha meus pés de uvas, e eu disse: como, Senhor, deixa tudo para fazer sua obra? E daí eu li esse texto. O Senhor disse: homem de pouca fé, se eu cuido até dos pardaiuzinhos que estão aí fora, eu não vou cuidar de você? Quem me conhece, Deus tem cuidado do pastor Samavera? Tem ou não tem? Vocês não estão vendo a minha geração? Vocês estão vendo a minha geração? Eu me alegro. A nossa geração, os nossos filhos. Eu lembro o dia que o André, o Marcelo e o Dedé, tudo de calçãozinho de malha sulfabril, e eles estavam lá em São João do Caiuá empurrando um pedaço de tijolo, e dizia: daqui é minha jardineira, daqui é meu ônibus. E Deus usou, você lembra disso, Vera, o saudoso irmão Aparecido, e apontou assim e disse: está vendo aqueles meninos, aquelas crianças? Eis que eles vão seguir os seus passos, e eles farão uma linda obra para mim. E eu pensei comigo: esse irmão é doido, é mentiroso. Jesus volta em 99 Irmão, nós estamos em 2022 2022, amém? Aqui não passa nada, irmãos. Veja bem, presta atenção. Os anos se passaram e a profecia está cumprindo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é o que eu e minha esposa temos feito. Buscar as coisas do reino, buscar as coisas do reino de Deus. Porque quando você busca as coisas do reino de Deus, Deus busca você. As coisas do reino te buscam. Quando você lê Deuteronômio 28, não precisa colocar não, diz assim, que quando nós obedecemos à voz do seu teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Hoje o pastor André é pastor aqui da igreja Restaure, ele com a pastora Mariana. Eu fiquei sabendo que a Isabelle convidou uma menininha para estar aqui na igreja. É isso? Eu não sei se está aqui a menininha. Está lá, né? Eu não sei se os pais, quem que é o pai? Ah, vocês que é os pais. E o André falou para mim: a Isabelle convidou a menininha na escola, a menininha veio, e agora o pai e a mãe, olha o pai e a mãe, irmão. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz, Mariana: abençoarei a sua posteridade, e a sua posteridade, Vilma, possuirá as nações. Amém? Vão possuir as nações. A Isabelle batizou e já está convidando as pessoas para vir para a igreja. Agora você entende, ela já tem a unção missionária. Vocês estão me entendendo? A igreja passa desapercebido. Eu vou dizer mais uma vez, nós vamos encerrar esse culto.
Você tem um compromisso com Deus. E firme esse compromisso comigo, pastor André, não está sabendo nada disso. Convide mais alguém. Não venha para a igreja sozinho. Convide os enfermos, doentes, os tristes, os abatidos. Busque o reino de Deus. E quem conhece o pastor Adriano? Está fazendo também uma obra para o Senhor. E ao meu neto lá, irmã Vilma, lá o Samuel, olha lá, o quase calvo lá. Onde que está ali o filho do Marcelo? O caçulo do Marcelo. Abandonou o vô e veio congregar com o tio. Brincando, né, Samuel? E já está namorando. Parecendo o vô. Amém, gente? Deixa eu correr aqui para me encerrar. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, presta atenção. Tudo, irmãos, nós só herdamos aquilo que damos para Deus. Ganhe uma alma. Busque uma vida. Faça mais uma oração. Ande na rua, pelo menos bom dia, tudo bem. Provoque situações, não de briga, não de política, mas provoque alguma coisa que as pessoas vão te olhar para você, você vai dizer bom dia. Eu estava quarta-feira no porquinho que foi feito aqui na Portal dos Amos, e a sogra do irmão Eliseu, Armandora, acho que alguém conhece aqui, né, Cleonice? Ela estava almoçando e ela disse: o pastor Wilson me ganhou para Jesus dentro do supermercado. Vou até fazer um merchan, supermercado de Santarém. Ela ia por aqui com o carrinho, e eu sabia que ela ia virar lá, eu ia por aqui. E eu fazia questão de ir de frente para dizer bom dia para ela. Até um dia eu fiz o convite, e ela disse: mas eu sou da igreja católica, eu ajudo o padre. Não tem problema, pode ajudar o padre, mas faz uma visita. E ela foi 3 vezes, irmão, na quarta ela aceitou Jesus. Meu irmão, você é um instrumento na mão de Deus. Deus quer te usar. Talvez você tenha andado triste, abatido. Sabe por quê? Porque você não tem usado o que Deus te deu. E o Senhor está dizendo: busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é você, aonde você estiver, na empresa, aonde você estiver, convide mais alguém. Qual que é o tema da mensagem? Riquezas terrenas, riquezas eternas. A eternidade está dentro de nós. Deixa eu correr aqui. Busque as coisas, irmão, dos céus. Busque a alegria. Eu imagino como é que a Isabelle chegou para convidar a coleguinha, será, hein? O que ela falou? Como é que a Isabelle convidou a coleguinha dela? Você não quer ir na igreja comigo? Eu acho que não passou disso. Só que Jesus estava nessa fala. Aí acho que a menininha chegou nos pais e disse: a minha coleguinha chamou para ir na igreja. Aí a menininha veio, convidou os pais estão aqui. Diga, é simples demais. É muito simples, igreja. Então, irmão, vamos buscar as coisas do alto. E eu não estou dizendo para buscar as coisas daqui. Busque também. Mas as coisas daqui vai ficar aqui. Dizem que Elvis Presley tinha 200 anéis. E eu pensei, ele só tinha 10 dedos. Eu fiquei pensando, Elvis Presley tinha 200 anéis. E parece que tinha uns 300 ternos. Eu falei, meu Deus, só tem um corpo. Gente, 200 anéis. Só tinha 10 dedos. E o pior é que não levou nada. Amém, irmãos? Amém, não amém? Não vai brigar com seu marido e não. Está querendo anel agora, hein? Meu Deus do céu. Amém? Presta atenção aqui. Uma coisa é ter bens sem Deus. Gera avareza. Uma coisa é ter bens e não ter Deus. Gera avareza. Outra coisa é não ter bens e nem Deus. Gera ansiedade. Quando Jesus falou para esse camarada aqui,
chamou ele de louco. Ele tinha bens, mas não tinha Deus. Mas tem gente que não tem nem bens e nem Deus, e gera ansiedade, e Jesus quer nos ensinar nesta noite a nós dependermos mais dele, amado, em nome do Senhor Jesus. Coloca o verso 31, eu já li aqui, mas coloca para mim em Colossenses, deixa eu encerrar aqui, irmão, Colossenses capítulo 3, 1 e 2, olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, o que diz aí? Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, o que diz? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que condição que ele está dizendo? Se você já morreu para esse mundo, para o pecado desse mundo, ele está dizendo: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Estou encerrando, presta atenção. O nível de maturidade de um cristão, o nível de maturidade de um cristão, o nível de maturidade de uma igreja, é uma igreja que coloca em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Amém ou não amém? Não entra nessa concorrência desenfreada que você vê até dentro das igrejas, que Deus não está nessas coisas. Busque em primeiro lugar o reino, e Paulo está dizendo: se você já ressuscitou, busque as coisas que são de cima, tenha desejo. Buscar as coisas que são de cima é desejar Deus 24 horas por dia, em tudo quanto nós fizemos, queridos. A igreja está entendendo? Eu coloquei, amados, faz uma reserva aqui, faz uma reserva, se você puder aqui, faz uma reserva aqui, mas faz um depósito lá. Faz uma reserva aqui, seja organizado, seja um administrador que Deus te dá, mas não só das coisas aqui, das coisas lá de cima também. Para encerrar aí, rapidamente, coloca para mim aí, filho, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 14, o que diz aí? Vamos lá, me ajuda aí que eu estou encerrando, senão eu canso vocês ali. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12, o que diz? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o quê? Para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Queridos, o personagem da parábola, ele tinha um depósito no barracão dele aqui, na tulha dele aqui, mas ele não tinha depósito no céu. E Paulo está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Depósito, você sabe o que é isso? Todas as nossas orações, todos os nossos atos de obediência, todos os nossos atos de perseverança, presta atenção, isso vira depósito do céu. O versículo 14, leia, vocês vão ler aí, 1, 2, 3, verso 14. Vamos ler mais uma vez. Guarda o bom depósito. O Espírito Santo habita em você? Habita em nós. Então guarda o bom depósito. Guarda com paciência, com perseverança. Olha o tema da mensagem: riquezas terrenas e riquezas eternas. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Jesus, Ele possa, nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, ter muito discernimento. Nós estamos vendo muitas pessoas perdendo até a graça que conquistaram nesses dias
Irmãos, que estamos vivendo, nós precisamos tomar cuidado. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Que Deus possa falar melhor com cada um de vocês. Lutamos com a mão de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
está, teu nome imutável é. A fome, não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.